paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje, para darmos início a mais um novo trimestre. Hoje vai iniciar o segundo trimestre de 2016. Nós acabamos de estudar escatologia e agora vamos entrar num estudo maravilhoso, num estudo profundo, que é a carta de Paulo aos Romanos. Serão 13 encontros, serão 13 aulas, serão 13 oportunidades que nós teremos aqui de nos aprofundar um pouco mais nas Sagradas Escrituras e na nossa espiritualidade. Então hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, tá? Então hoje nós vamos dar início a essa carta que com certeza é uma das cartas mais importante de seu ministério, é uma das cartas mais importantes de todo o compêndio canônico do Novo Testamento, tá? A carta de Paulo aos Romanos, ela dentro da historicidade, ela tem provocado mudanças de forma acentuadas na vida de algumas pessoas. E hoje então nós vamos iniciar a lição de número 1, e a lição de número 1 ela tem como título a Epístola aos Romanos. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17. E antes de continuarmos, eu queria apenas lembrar os irmãos que eu comecei a dar algumas dicas para professores e professoras das escolas bíblicas dominicais no YouTube, tá? São pequenos vídeos, ele tem cerca de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, né? Acesse aí no meu canal YouTube barra EBD das Palmeiras e procura a palavra dicas, tá? Então tem dica 1, dica 2, dica 3, tá? São dicas que eu estou dando para tentar melhorar a docência, a nossa praticidade dentro de uma sala de aula. São dicas simples, mas eu tenho certeza que vai ser dicas que têm uma certa profundidade. Se nós relembrarmos e praticarmos ela, nós teremos um maior êxito dentro das nossas escolas bíblicas dominicais, tá? Então não deixe de acessar, tá? É uns vídeos curtos, bem rapidinho, mas com grande profundidade. Então hoje nós estamos iniciando esse trimestre, tá? E de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, essa em especial, a carta de Paulo aos Romanos, ou à igreja que estava em Roma, é uma das cartas mais longas que ele escreveu, tá? Eu fiquei pensando qual a importância de estudar a carta aos Romanos. Eu consultei algumas fontes, eu consultei alguns teólogos, alguns biblistas, e eles estavam comentando sobre a importância dessa carta. Eu quero salientar duas importâncias dessa carta. A primeira importância de nós estudarmos a epístola de Paulo à igreja que estava na cidade de Roma. O primeiro ponto é que ela foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que colocar dentro da cabeça, mostrar para os nossos alunos, que nós precisamos estudar a carta aos Romanos, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E dentro deste ponto eu quero salientar uma coisa, tá? Por que só porque ela foi inspirada? Sim, porque ela foi inspirada. E dentro deste ponto eu quero salientar o seguinte, que essa carta ela não é uma carta antiga. Tá? Por quê? Porque o Espírito de Deus ele é atemporal, ele não se limita a tempo ao espaço. O Espírito de Deus ele não envelhece, então se ele não envelhece, os seus escritos também não envelhecem. Se ele não envelhece, então os seus escritos é atuais. Tá? É isso que eu quero que vocês percebam, que tudo aquilo que foi inspirado pelo Espírito saiu de um personagem que não está limitado a tempo, a espaço, que não envelhece. Tá?
Ou seja, ele está sempre dentro de uma atualidade. E se ele está sempre dentro de uma atualidade, então a carta ela se torna uma carta atual, porque os escritos desse personagem, sendo de origem o que atual, o seu personagem sendo atual e não envelhecendo, então seus escritos, a sua vontade permanece de forma atual. E o segundo motivo, tá? Esse motivo eu não me encontrei em nenhuma obra, tá? E segundo motivo por que nós precisamos estudar a carta aos Romanos? Porque ela conta a nossa história. Fábio, a carta aos Romanos conta a nossa história? Sim, ela conta a minha, ela conta a tua história. Por quê? Porque estudar a carta aos Romanos é estudar a queda, é estudar a redenção, é relembrar o estado pecaminoso de Adão e todo o processo salvífico ou soteriológico que o Eterno promove para alcançar a raça humana por intermédio de um homem, por intermédio de Jesus. Então, estudar a carta aos Romanos é estudar a incapacidade humana de se promover a salvação. Estudar a carta aos Romanos é estudar a impossibilidade de os seres humanos conseguir fazer alguma coisa com seus próprios méritos para alcançar a salvação. Porque Paulo diz que Deus olhou para cá e não viu um justo sequer. Não havia um ser que fizesse o bem na qualidade soteriológica. Então, estudar aos Romanos é estudar a minha história, é estudar a história de vocês, porque nós, na nossa curta história de vida, nós somos incapazes também de fazer alguma coisa para alcançar a salvação. E quando eu estudo a carta aos Romanos, eu vejo que Deus se prontifica, que Deus nos justifica, ou seja, a iniciativa de salvar é de Deus. E nós comprovamos isso na nossa própria história, na nossa própria vida. Eu e vocês, com certeza, não queríamos Deus, mas Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos santificou, Ele nos justificou. Ele nos fez sentar em regiões celestiais, Ele nos adotou como filho. Para quê? Para herdar a salvação. Então, estudar a carta de Paulo aos Romanos é estudar a nossa própria história. É ver o processo que o Eterno fez para nos alcançar e para mudar a nossa posição. Então isso é muito profundo. O tópico de número 1, autor, local, data e destinatários. Quem foi o autor dessa epístola? Isso é algo inegável, tá? Todos são de comum acordo, ou a maioria deles são de comum acordo que foi Paulo. Tá? Alguns vão insinuar a presença de Tércio. Quem foi Tércio? Tércio foi o seu amanuense, ele foi o seu secretário particular, tá? Foi um homem que assistiu Paulo enquanto ele estava em uma cidade, que daqui um pouco nós vamos ver que cidade Paulo estava, e Tércio então ele escreve essa carta. E só por uma questão de detalhe, a palavra tércio no latim significa terceiro. Provavelmente ele foi o terceiro da sua família, ele foi o terceiro de nascimento. Então a expressão tércio significa terceiro. Tá? Mas isso é muito pouco, tá? Para afirmar a não legalidade de Paulo nos seus escritos, porque isso era uma prática comum naquela época, era uma prática muito corriqueira. Tá? De pessoas ter os seus secretários particulares para escrever os seus textos. Tá? Então quem escreveu a carta aos Romanos foi Paulo. Tá? O que eu quero que vocês nunca percam de vista que esse personagem que escreveu essa carta, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele era nascido na cidade de Tarso.
Ele foi um homem que provavelmente aos 6 anos de idade, ele vai para Jerusalém, ele estuda em uma escola, ele fica aos pés de um rabino por nome de Gamaliel, tá? Ele aprende toda a cultura judaica, ele se especializa, ele se torna fariseu e ele se torna um dos grandes rabinos daquela época. Eu não posso perder isso de vista, que o nosso autor dessa carta, ele era extremamente judaico. Ele era extremamente envolvido dentro de uma cultura judaica. Ele escreveu com um pensamento judaico. Isso eu não posso perder de vista, tá? Eu quero deixar bem claro isso já no início aqui do nosso autor. Tá? Aonde Paulo escreveu? Qual foi o local e a data? O local, ele estava numa cidade por nome de Corinto. Ele estava na cidade de Corinto. Corinto era uma capital de uma província romana. Então Roma tinha governado o mundo de então. Tá? Tinha algumas províncias e uma das províncias se chamava Acaia. E dentro dessa província chamada Acaia tinha várias cidades e tinha uma cidade que era a capital dessa província. E como que se chamava a capital dessa província? Corinto. Tá? E Paulo vai a essa cidade na sua terceira viagem missionária. Tá? Ele vai na sua terceira viagem missionária. E ele fica hospedado na casa de um homem. E como chamava esse homem que ele ficou hospedado? Gaio. Tá? Então ele vai à cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, e fica lá por 3 meses na casa de Gaio. Tá? Daqui um pouco nós vamos ver quem era Gaio. E que ano foi isso? Provavelmente foi do ano 56 a 57. Outros vão falar que foi de 55, de 54 a 57, enfim. Foi dentro do período de 55, 56, 57 que Paulo vai até a cidade de Corinto e por lá fica por 3 meses na cidade de Corinto, na casa de um homem chamado Gaio. Ok? Quem foi Gaio, né? Existem algumas obras que vai falar que existem 5 personagens com esse nome no Novo Testamento, tá? Eu salientei 4 personagens aqui. O nosso personagem dessa epístola, dessa carta, onde o Paulo fica ali hospedado na casa de Gaio, ele era natural de Corinto, tá? Ele nasceu em Corinto. Provavelmente Gaio tinha sido batizado pelo próprio apóstolo Paulo. Isso nós podemos conferir em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 14. Esse Gaio de 1 aos Coríntios, provavelmente é esse Gaio que Paulo agora está hospedado em sua casa. E Gaio, ele fornece esse secretário, por nome de Terço, para assistir Paulo durante esse período que ele ficou de 3 meses em sua casa. Tá? Tudo nos leva a crer que na casa de Gaio funcionava uma congregação. Tudo nos leva a crer que na casa de Gaio funcionava uma congregação. E a tradição nos informa que Gaio, conforme o tempo foi passando, ele se tornou bispo na cidade de Tessalônica. Tá? São dados um pouco mais históricos. Tá? Ponto 3. Para quem Paulo escreveu? Tá? Paulo escreveu essa carta aos romanos para quem? Para um líder. Lá em Roma tinha um líder específico. Ele escreveu para que tipo de pessoas? Para os judeus? Para os gentios? Quais foram os seus destinatários? Tá? Há algumas linhas de pensamento. Tá? O autor coloca 2 basicamente aqui. Primeiro ele colocou a linha de pensamento atemporal. O que é uma linha de pensamento atemporal? Então vamos definir o termo atemporal. Atemporal é que não está limitado a tempo. Tá? A é
é uma partícula negativa dentro do grego e significa não, não há tempo, ou seja, não está limitado ao tempo. Então existem alguns intérpretes que acreditam que esse texto ele foi escrito dentro de uma esfera atemporal, ela não está limitada a um tempo específico. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, que é uma das regras de hermenêutica, tá? Todo texto ele precisa estar localizado em um tempo específico, para depois ter a sua aplicabilidade futurística. Eu não posso pegar um texto e isolá-lo simplesmente dentro de algo atemporal. Ele precisa estar atrelado a um fato específico de sua época, tá? Tão verdade é que existem alguns escritos escatológicos que ele tem aplicabilidade até em 4 níveis, tá? Até em 4 níveis. Tá? Então eu preciso ter essa percepção que os textos atemporal, eles precisam estar interligados, eles precisam estar enraizados, embasados dentro de um tempo. Tá? Ele não pode estar simplesmente ligado ao espaço, aquilo que eu não consigo determinar. Então, dentro deste ponto, não que esteja completamente errado, mas sim, ela teve um aspecto naquele momento. Naquele momento ela teve a sua serventia. E depois é claro que a sua aplicabilidade ela é futurística, ela não se limita a tempos. Tá? E a outra linha de pensamento, nós encontramos isso em Romanos capítulo 1, verso 7. Dê uma lida em Romanos 1, verso 7. Tá? Paulo ele está nos afirmando aí que ele escreveu para todos que estavam em Roma. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando começa o livro, a carta aos Romanos, tem epístola aos Romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Será que é verdade essa expressão, a epístola aos Romanos? Paulo escreveu aos Romanos. Quando eu leio capítulo 1, verso 7, eu não tenho essa interpretação. Tá? Olha o que diz capítulo 1, verso 17. Paulo escreveu a todos que estáis em Roma. Não é porque estava em Roma, eram romanos. Tá? Vou repetir, não é porque estavam em Roma, eles eram romanos. Tá? Poderiam ter pessoas ali de várias nacionalidades. Então Paulo não escreveu aos romanos, preste atenção. Paulo escreveu aqueles que estavam em Roma, porque Paulo queria abranger a totalidade e não a individualidade. Preste atenção nisso, tá? Preste muita atenção nisso, porque parece que Paulo escreveu estritamente aos romanos. E se ele escreve aos romanos, ele estava escrevendo para um grupo específico. Tá? Não, ele estava escrevendo para aqueles cristãos que estavam em Roma, que residiam em Roma. Ok? Preste atenção nisso e leva isso para a classe de vocês, que isso é um dado muito interessante. Tá? Um outro ponto que eu quero conversar com vocês, tá? Muito interessante, é quem fundou a comunidade de Roma. Quando foi fundado? Será que foi Paulo que fundou? Em qual viagem missionária Paulo fundou? Faça essa pergunta para a classe de vocês. Tá? Primeira coisa que nós precisamos salientar aqui, Paulo, antes de escrever essa carta, ele nunca tinha estado em Roma. Paulo nunca tinha passado por Roma. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu preciso salientar, que Paulo não fundou essa comunidade, porque ele nunca esteve lá. Aí leia Romanos capítulo 1, do verso 10 a 15, que nós vamos ver o desejo que Paulo tinha de estar naquela comunidade, porque ele nunca tinha estado ali antes. Tá? Ele nunca tinha estado ali antes. O segundo ponto que eu quero salientar aqui, se não foi Paulo, existe uma tradição católica que diz que foi Pedro, o apóstolo Pedro.
Tá? Mas existem vários motivos que negam essa afirmatividade. Tá? Existem vários motivos que negam essa afirmativa dentro da tradição católica. Primeiro ponto que eu quero salientar, tá? Para mostrar que não foi Pedro, que a carta foi endereçada à coletividade e não a uma liderança específica. Romanos 1, verso 7. Para quem foi endereçada? Aqueles que estavam em Roma. Aí, cá entre nós. Tá? Cá entre nós. Pedro aqui, ele já tinha aproximadamente quase 30 anos de ministério. Tá? Paulo respeitaria esse apóstolo. Se ele estivesse ali, para quem Paulo estaria endereçando a carta? A Pedro. Paulo não cita Pedro em nenhum momento dos seus 16 capítulos. O último capítulo 16, que é uma lista exaustiva de nomes, de maioria grega, tá? De maioria grega, ele não cita o nome de Pedro. Ou seja, será que Paulo estava sendo injusto? Será que Paulo estava sendo soberbo, arrogante de não citar um dos apóstolos que estavam ali? É claro que não. Paulo, ele respeitava o apostolado. Paulo entendia dentro de Efésios capítulo 4, verso 11, que o apostolado era um dos ministérios dado pelo Eterno. Então ele reconhecia isso. Ele reconhecia também que ele era o último chamado. Por quê? Porque ele aceitava o chamado dos outros. E ele se colocava como o último que foi chamado para ser apóstolo. Então Paulo, de forma alguma, ele iria menosprezar a atividade apostólica de Pedro na cidade de Roma. Tá? E existem outros motivos que corroboram que Pedro não foi o fundador dessa igreja, tá? Que não foi o fundador dessa igreja, ok? Aí nasce então a pergunta: se não foi Paulo, não foi Pedro, quem foi então? Tá? Não há uma definição exata, mas existe alguns indícios. Por exemplo, leia Atos capítulo 2, verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 10. Nesse texto vai contar a história de que fato, a história da festa dos Pentecostes, tá? A festa de Pentecoste. E a festa de Pentecoste em grego, Shavuot, tá? Que significa semanas no plural em hebraico, era a festa que contava o 50º dia. Fazia uma contagem de 49. No 50º dia eles iam até essa cidade para festejar a festa de Shavuot, a festa das semanas, comumente conhecida como Pentecoste em grego. Tá? Quem iria para Jerusalém? Os judeus devotos. Tá? Os judeus devotos. E se você ler Atos 2, verso 10, diz que os forasteiros romanos e os prosélitos estavam naquela reunião. Ou seja, eles viram aquilo que tinha acontecido. Tá? Eles foram até lá. Aqueles forasteiros romanos que foram até Jerusalém, eles eram devotos, eles guardavam as festas judaicas, eles eram praticantes assíduos da lei mosaica. O que nós não podemos afirmar de forma categórica que eles se converteram naquela primeira grande conversão de 3.000 almas após a pregação de Pedro. Mas eu quero crer, o texto não diz, tá? Mas eu quero crer que eles levaram a chama do Espírito Santo para a Itália. Eles levaram aquilo que aconteceu naquele dia para Roma. Aqueles judeus que estavam ali naquele dia, que Lucas teve o capricho de relatar que eles estavam ali, que eles viram o que aconteceu, eles presenciaram com os seus olhos aquilo que Deus fez naquela manhã. Eles levaram isso para a cidade de Roma. Então eu quero acreditar que a igreja provavelmente nasceu ali.
A igreja de Roma nasceu ali. Ou seja, eles foram reavivados, eles foram movidos pela força de Ruach HaKodesh, pela força do Espírito Santo, e foram para a cidade de Roma, convicto de uma coisa, que o Messias, que tinha acabado de morrer, realmente era o enviado de Deus. Tá? Existem alguns autores que vão dizer que no próximo ano, na cidade de Roma, já tinha uma igreja pré-estabelecida, nascida da chama do dia de Pentecoste. Tá? Uma outra coisa que eu preciso salientar, que o autor Bruce, ele afirma que na cidade de Roma existia uma grande comunidade judaica. Tá? A comunidade judaica já estavam ali. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que antes de Cristo, na cidade de Roma já tinha comunidades judaicas também. Bem, verdade é que teve momentos da história que eles foram expulsos, tá? No ano 49 depois de Cristo, depois de mais ou menos uns 6, 7 anos antes de Paulo escrever essa carta, aqueles irmãos que estavam em Roma, os judeus que viviam em Roma no ano 49, por exemplo, eles foram expulsos, tá, pelo imperador Cláudio de Roma, tá? Mas eles voltavam, ou seja, eles sempre eram expulsos, mas voltavam, tá? Antes de 54, de 57, de Paulo escrever essa carta, a última expulsão foi no ano 49, que está um registro no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Ou seja, isso prova que a comunidade judaica estava instalada naquele local. Tá? Existe um outro historiador que ele vai dizer que na capital do Império desenvolveu-se no século I o maior centro judaico do mundo antigo. Em Roma tinha o maior centro judaico do mundo antigo. Calcula-se que tinha cerca de dezenas de milhares de membros. Outro vai dizer que tinha cerca de 13 comunidades sinagogais na cidade. Ou seja, a cidade estava, vamos usar um termo assim, não entenda como pejorativo, infectada pelos judeus. Os judeus estavam dentro da comunidade de Roma. Tá? Então esses judeus, eles iam de Roma para Jerusalém constantemente. Então os devotos foram também para o dia de Pentecoste. Eu tenho a mais absoluta certeza que eles foram infectados, eles foram envolvidos, cheios do Espírito Santo, e voltaram para a cidade de Roma, dizendo nas suas sinagogas que aquele Messias que acabara de morrer era realmente o verdadeiro enviado de Deus. Então começa ali um movimento messiânico na cidade de Roma. Tá? Então isso é muito interessante. Tá? Os destinatários, tá? Então não eram romanos essencialmente. Tá? Eram pessoas que estavam em Roma e poderiam ser judeus. Então era uma mistura entre judeus e não judeus que formaram aquela comunidade messiânica na cidade de Roma. Tá? A carta de Paulo, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Alcançar tanto judeus como gentios. Tá? A verdade era que tinha mais gentios do que judeus aceitando o Messias. É claro, queridos, é claro. Tá? Isso é uma questão de probabilidade. Tem um maior número de pessoas, quando começa a ter um movimento, é claro que aonde tem um maior número de pessoas, vai ter um maior número de aceitação também. Tá? Por exemplo, o que se tem mais hoje pode reparar, mulher ou homem? Existe mais mulheres do que homens. Isso nós vemos nas igrejas, né? É muito interessante isso daí, tá? Então é claro que tinha mais homens do que mulher, tinham mais gentios do que judeus, basicamente porque a população, tá, não judia é muito maior do que a população judaica naquele momento. Tá? E também tinha rejeição, muitos judeus não aceitavam que Yeshua era o verdadeiro Messias. Tá? Para terminar esse ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte, Paulo escreveu essa carta.
tá? No meu ponto de vista, entenda o meu ponto de vista. Somente uma mente judaica poderia interpretar melhor o texto rabínico. Ou seja, lembra que eu falei no comecinho quem era Paulo? Paulo ele era rabino, Paulo ele era da tribo de Benjamim, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo ele foi um doutor na lei, Paulo ele era um exímio conhecedor da cultura de seu povo, da halahá, ele conhecia midrash, ele fazia midrash, ele conhecia o Talmud, ele conhecia a Mishnah, ele conhecia o que? A estrutura do seu povo. E quando ele vai escrever os seus escritos, ele não nega essa herança judaica. Tá? Então, verdade é que nos escritos de Roma, na carta à igreja que estava em Roma, existe cerca de 60 expressões judaicas, fora a história do povo de Israel incutida dentro dos seus escritos. Existem cerca de 60 expressões. 60. Eu vou dar uma para vocês, por exemplo, quando Paulo fala sobre a renovação da mente e que nós devemos renovar o mundo pelo nosso entendimento. Paulo está usando um conceito ali chamado tikkun olam, que era um conceito judaico. Ou seja, existe todo o conceito judaico impresso dentro dessa carta. Isso é algo fantástico, queridos. Então, no meu ponto de vista, tá? Os judeus que estavam ali em Roma, eles poderiam explicar muito melhor o escrito de Paulo, porque somente uma mente judaica poderia compreender um escrito de um rabino. Tá? Então, existe muito desse paralelo dentro da cultura judaica, tá? Bem verdade é que não tinha um líder específico, Paulo não endereça para um líder específico, tá? Mas dentro das suas sinagogas tinham-se líderes, tá? Então um líder judeu, ele tinha muito mais facilidade de interpretar uma mente de um judeu do que um gentil, tá bom? Ponto 2, forma literária, conteúdo e propósito. Queridos, dentro do ponto 2, do tópico 2, nós vamos ver aqui no ponto 1, forma literária. Tá? Para o nosso autor, Paulo usou um modelo literário chamado diatribes. O que é diatribes? Ela se valia de outras obras para expor a sua crítica sobre aquela obra. Essa crítica poderia ser construtiva ou não. O que nós queremos, então o que é essa palavrinha aqui de outro planeta, né? Diatribes, né? Ou seja, de forma bem prática e simples, para que vocês possam entender, tá? Porque aqui não é aula de literatura, né? Isso era um modelo filosófico que os estoicos e os cínicos usavam para interpretar para fazer os seus discursos baseados em outras obras, tá? De forma bem simples, Paulo ele se utilizou de obras que já existiam para fundamentar o seu pensamento, ok? E qual foi a obra que ele usou? O Tanar. Ou seja, o Antigo Testamento. Paulo se utilizou do Antigo Testamento para expor a sua crítica sobre aquela obra. Ou seja, Paulo fez uma releitura do Antigo Testamento e colocou dentro de uma praticidade de vida e sistematizou os seus valores e aplicou à igreja de Roma. Então vocês conseguiram entender? Então Paulo se utilizou, ou seja, o que Paulo escreveu aos Romanos não foi invenção da sua cabeça. Foi uma leitura de uma obra que já existia. Qual foi a obra? Do Antigo Testamento. A Taná, ele usou a lei, os profetas e os escritos. Todos os 39 livros do Antigo Testamento, Paulo usou para expor aqui as suas ideias, ok? Então é isso que o autor está querendo nos informar aqui, né? Claro que um filósofo ele vai explicar de forma muito mais apurada. Por exemplo, o Dr. Karamuru aqui, ele deita e rola dentro do termo diatribes, né? Talvez eu até
Talvez eu estou até pronunciando errado aqui, né? Ele que me corrige, os filósofos aí que me corrigem também. O conteúdo, tá? Para alguns, a carta de Paulo se divide em duas partes. Primeira parte, teológica. A segunda parte seria uma parte prática, ok? Então, a primeira parte teológica, a segunda parte vai ser a parte prática, no meu ponto de vista, tá? O conteúdo dessa epístola, tá? Possui quase todos os temas bíblicos, tais como justiça, pecado, graça, justificação, fé, santificação, salvação, adoção, predestinação e Israel. Se vocês não sabem, Israel também é um dos temas bíblicos que é muito mal tratado pela igreja atual. E o ponto 3, queridos, a respeito do propósito. Qual foi o motivo, né? Basicamente dois. O primeiro motivo foi de externar o seu desejo de ir até a cidade de Roma, tá? Claro que isso está explícito no texto, tá? Mas eu fico me perguntando o seguinte: alguém que quer ir a algum lugar, por que escreveu uma das cartas mais profundas de todos os seus escritos? Eu acho que tinha coisa a mais, além de ir lá. Paulo não queria somente ir, ele queria ir, mas existia algo mais profundo que levou ele a escrever com tanta profundidade os seus escritos. Tá? Ponto de número 3, o valor espiritual, fundamentação doutrinária. Tá? Nós vemos aqui toda a fundamentação doutrinária que o autor, o pastor José Gonçalves, ele faz uma belíssima exposição, mas eu quero enfatizar o ponto 2. O ponto 2 fala renovação espiritual. Aqui o autor salienta o testemunho dessa carta ao longo do tempo. Tá? E aí ele vai citar algumas pessoas que foram impactadas pela carta de Paulo aos Romanos. E eu marquei alguns testemunhos aqui, eu quero que você leve isso para a classe de vocês. A carta marcou a vida de Lutero. Essa carta, disse Lutero, abre aspas, essa carta é sem dúvida a peça mais importante do Novo Testamento. É o evangelho mais puro, é de grande valor para um cristão, não somente para ser memorizada palavra por palavra, mas também para dela se ocupar diariamente, como se fosse o pão diário da alma. É impossível também ler nesta carta sem nela meditar. Quanto mais se lida com ela, mais preciosa ela se torna e melhor é saboreada. Ou seja, para Lutero, ela era a essência do Novo Testamento. Ela devia ser mastigada, saboreada palavra por palavra. Olha o que diz John Wesley. John Wesley, em 1738, ele é nascido em um lar evangélico, mas ele ainda era um cristão morno, frio, gelado, ainda não tinha decidido realmente a sua fé. Ele foi numa audiência, e nessa audiência era a audiência do prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos, que era lida numa igreja na cidade de Londres. Eu estou com o nome da igreja aqui, mas eu não sei falar inglês, né? Então não vou nem me arriscar aqui, né? Aí John Wesley disse que sentiu seu coração estranhamente aquecido quando se leu a importância da carta aos Romanos. E John Wesley vai afirmar que foi nesse momento que começou a sua conversão realmente. Foi quando ele ouviu a importância da carta aos Romanos, no ano de 1738. Calvino, ele vai dizer o seguinte, que entre as muitas e notáveis virtudes, a epístola possui uma em particular, a qual nunca é suficientemente apreciada, a saber, se porventura conseguirmos atingir a genuína compreensão dessa epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros das Escrituras. Então, para Calvino, existem preciosidades que muitas pessoas não conseguem alcançar. E olha o que disse João Crisóstomo.
João Crisóstomo ele foi um grande pregador do século V e ele pedia que a carta aos Romanos fosse lida em alta voz uma vez por semana. A importância que ele dava a esta carta. E para terminar, Agostinho ele foi profundamente impactado quando ele leu Romanos, capítulo 13, do verso 13 ao verso 14. Isso ele deixou registrado no seu cérebro escrito, Confissões, quando ele tinha uma vida ainda de promiscuidade, uma vida não sadia espiritualmente, e quando ele lê esse texto: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedias, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Quando ele leu isso, a sua vida foi profundamente impactada. Você sabe com que nós aprendemos isso? Se nós mastigarmos, se nós saborearmos realmente essa epístola, eu tenho certeza que no término dessas 13 aulas, eu e você não seremos mais o mesmo. Eu faço um pedido aqui no início desse trimestre: vamos levar os nossos alunos a uma nova dimensão espiritual. Ou seja, é fazer com que eles vivam aquilo que eles não viveram e que eles sintam aquilo que eles não sentiram ao ler a epístola aos Romanos. É esse o desejo do meu coração, que no término deste trimestre nós tenhamos a nossa vida mais uma vez renovadas e transformadas pelo Espírito Santo, como ao longo da história transformou vidas, que continue transformando a minha, a tua e a dos nossos alunos. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.